Gente, eu vivi 10 anos no Marrocos. E foram 10 anos que eu estava ali, assim, construindo uma vida, né, um casamento, que no papel, na teoria, para mim, era o meu destino. Mas eu tive que voltar para o Brasil. E quando eu voltei, eu estava numa sessão com uma terapeuta e ela me fez uma pergunta que, nossa, me jogou no chão ali naquele momento, mas que depois foi a minha salvação. E essa pergunta que ela fez para mim foi: e agora, Letícia? Quem é você? E assim, quando ela me perguntou isso, né, pra mim era como assim, quem sou eu, né, você tá me vendo aqui, você tem meu nome, você tem minha ficha, né, e aquilo me incomodou tanto, me deu uma irritação tão grande, né, metade minha ficou, assim, tão indignada com a obviedade daquela pergunta, ela tava me vendo ali, ela sabia quem eu era, e metade minha ficou incomodada, ficou indignada com a minha paralisia ali, diante daquela pergunta, né, eu não consegui responder aquilo, e isso me desconcertou, mas me desconcertou num nível tão profundo, eu nem percebi tanto ali na hora da coisa, mas ao longo dos dias, depois do tempo, aquilo foi voltando para mim, sabe, eu queria entender como assim uma pergunta que na minha cabeça, né, naquela época era tão óbvia, estava me incomodando tanto, porque eu não consegui responder, né, e ali naquele momento eu estava percebendo que eu era a ex-esposa, a mulher que voltou, né, a aventureira que deu errado, né, o resto de um projeto que não foi para frente. Então, se você hoje olha no espelho e sente que sobrou só um rastro do que você foi num relacionamento, então vamos conversar um pouquinho aqui, por que essa sensação de metade é uma grande mentira, né, que o seu ego já te contou. Então talvez você pense agora, né, tá, né, é fácil falar de ego, de autoconhecimento, de espiritualidade, quando a dor da perda ali do final de um relacionamento, que eu sei que é difícil, né, tá rasgando ali o peito, tá doendo muito. Você pode achar que autoconhecimento é um luxo para quem tem tempo, mas a verdade, gente, é que assim, a irritação que eu senti, que talvez você sinta ao ser questionada nesse momento também, essa irritação, ela é muito mais o seu ego tentando proteger uma identidade que já morreu, não existe mais. E como a gente encontra até na Bíblia, né, é necessário que o grão de trigo caia na terra e morra para que dê fruto. Então a gente precisa dessa transformação. O que está doendo na gente nesse momento não é a sua verdade, não é a sua essência, a nossa essência, é a casca, é a roupagem, o papel. E o autoconhecimento não é sobre você ganhar algo novo, trazer algo novo para a sua vida, mas é sobre você ter a coragem de olhar para o que restou quando uma situação dessa chega na nossa vida revirando tudo, e o que a gente faz com isso, o que a gente constrói a partir dali com esses escombros, digamos assim. Gente, o senso comum e as coisas que os conselhos que a gente costuma ouvir ali, né, e quando a gente olha ali nas redes sociais e tudo, né, a gente ouve muito, vai se ocupar, né, bola pra frente, muda o foco, vai cuidar de você, do seu autocuidado e tudo, né, enfim, vai se mimar, deixa o tempo passar, né, um novo amor vai curar o antigo. Gente, essas coisas até podem servir como um apoio, mas assim, é meio como se a gente quisesse também colocar ali um tapetão bonito, um tapete persa, num chão que ainda está rachado, num chão que ainda está todo revirado. Então a gente precisa olhar para esse alicerce, para esse chão primeiro. E o Osho traz pra gente, né, que a maioria das pessoas não vive, ela está dormindo nos seus papéis, né? O Gurdjieff tem essa ideia também, né, do nosso sono ali. Então, se você só se ocupa num momento como esse, você está fugindo do encontro mais importante da sua vida, que é o encontro de você com você mesmo, o encontro com a sua solitude. Essa é uma palavra-chave num momento como esse. Você precisa dessa solitude para você se conhecer, para você entender quem sou eu na fila do pão agora de novo nesse mundo, meu Deus, né? Agora que eu não sou ali a esposa, né, enfim, que
né, eu deixei um papel para trás. Quais são meus gostos, o que que eu quero, o que eu penso, o que eu prefiro. Então o tempo passa, o tempo ajuda, mas ele sozinho só não cura nada se você continuar usando a sua percepção da mesma forma como você fez lá atrás, como sempre fez. O tempo vai cicatrizar sim, mas aquilo que a consciência consegue processar. É tempo e consciência junto. Uma coisa só, né? Só o tempo sozinho não rola muito, não. E, gente, a minha virada, né, nesse momento ali difícil, né, de recomeço, eu digo que ela aconteceu muito também no banco da praça. Por quê, né? Porque todo dia eu trabalhava ali no Flamengo, do lado do Palácio do Catete, quem mora no Rio, né, conhece, é um parque bonito, e eu ia para lá na hora do almoço, eu tinha um horário bom de almoço, e eu estava sempre passando lá, então eu sentava muito lá na hora do almoço, e eu aproveitava muito aquele momento de silêncio para contemplar, né, para meditar. Eu estava ali naquela época começando a conhecer não, né, a retomar para mim a questão da meditação. Eu comecei a assistir muitos vídeos da Gisela Valim, do Arli Cravo, que nossa, sou muito grata a eles até hoje, né, eu me apoio muito no que eles trazem, e eu aproveitava aquele momento de silêncio para eu poder, sabe, assentar tudo dentro de mim enquanto eu estava ali naquele ambiente, né, que é super favorecedor de tudo isso. E foi quando eu comecei a entender que eu não era a Letícia que fracassou no Marrocos, né? Eu era a consciência que me observava, a consciência que me observava sofrer, que me observava passar por aquilo tudo. É o que o Eckhart chama de eu observador, né? É o que a gente vê muito por aí na linguagem da espiritualidade, né? Eu superior, eu observador, nosso eu mais sábio. É esse eu que observa a gente nesse processo. E é quando a gente entende, num momento como esse, né, que os nossos papéis, seja ele qual for na sua vida, esposa, mãe, profissional, são apenas roupagens. São roupas, né, que a gente usa aqui na matéria. Se a gente tira essa roupa, a gente deixa de existir? Não. A gente fica só sem roupa ali, né? A gente fica nu ali, mas a gente não deixa de existir. Então, espiritualmente falando, nós somos um espírito, é o que acredito, tá, gente? Opa, mão no microfone. Espiritualmente falando, nós somos um espírito imortal em uma passagem aqui pela Terra, pela matéria. Um espírito imortal que tem um ego, tem uma personalidade aqui como um instrumento a seu serviço para poder transitar aqui na Terra. Então, quando um relacionamento, gente, ele acaba, o espírito ele permanece íntegro. O que se quebra é o nosso ego, quem fica perdido ali é o nosso ego, mas o nosso espírito ele permanece íntegro. E quando eu penso do lado do Eneagrama, que eu comecei a estudar ali, conhecer a questão das personalidades, a gente entende que essa nossa personalidade é só uma estratégia de defesa. E quando a gente consegue, meio que, não digo desarmar, né, assim, lidar com essa estratégia, é quando a gente encontra ali nosso potencial pleno, que é o que vai nos ajudar muito nessa vida. Então, algumas coisas me ajudaram nesse meu processo. Eu gostaria de trazer aqui para vocês, né, são coisas que podem ser interessantes, se você achar que faz, né, senão já pode pular lá para o final, mas assim, o que me ajudou? O silêncio, né? Que você pode chamar ali também da meditação. 10 minutinhos, gente, 10 minutinhos por dia no silêncio, para você só estar ali com você. Quem não consegue esses 10 minutinhos? Né? Então você senta ali em algum lugar, pode ser no seu quarto, pode ser num parque, como eu fiz, e só fica ali, sem tentar resolver nada, sem tentar, sabe, você vê os seus pensamentos passando e não pega para pensar, só deixa ele ir. Vai vir outro pensamento, deixa ele ir e fica ali com você. Parece, né, nosso ego diz que nada está acontecendo, parece que nada está acontecendo, mas existe muita coisa sendo orquestrada, muita coisa sendo trabalhada dentro da gente. A gente abre o caminho aqui para acessar uma sabedoria maior, a meditação limpa esse canal com o nosso eu superior, para a gente poder acessar ali a intuição, uma sabedoria maior através da intuição. Outra coisa que me ajudou, né, é assim,
o que eu estava consumindo ali no momento, o que eu estava pondo para dentro ali, né, de tudo, de livro, de música, né, eram coisas que estavam me nutrindo, me ajudando, ou eram coisas assim que me deixavam mais pesada, que abaixavam minha vibração? Que música que eu estava ouvindo? Era uma música mais elevada, uma música bela, que organiza a gente, né, uma música clássica, uma música bacana, ou era assim, sabe, aquelas músicas de pancadão, de repetição, que coloca a gente ali numa anestesia, né? Então eu fui fazendo essa curadoria ali de tudo que eu estava consumindo para que isso fosse uma coisa mais elevada, que favorecesse o meu espírito se alinhar ali com o meu ego, encontrar esse alinhamento. E outra coisa, a última coisa aqui, é uma pergunta importante que a gente pode fazer. Toda vez que a gente sentir aquele incômodo, aquela dor, aquela tristeza, nesses momentos assim, a gente pode se perguntar: quem em mim que está sofrendo? Que parte minha que está sofrendo? E a gente vai ver que geralmente é o nosso ego mesmo. É o nosso ego que ou está se sentindo diminuído, ou desrespeitado, ou, enfim, vitimizado. Isso é o nosso ego, não é o nosso espírito. O nosso espírito, a nossa centelha divina, ela está sempre observando, ela está sempre crescendo, evoluindo. Então, a transição de vida, gente, ela é sim, ela é um parto. Esses momentos são um parto, são momentos difíceis, né? Não digo que não é, mas pode ser o único caminho que a gente tem ali para construir uma vida nova, uma vida mais plena, e a gente tem que usar isso a nosso favor, porque que escolha que a gente tem, né? A gente vai ficar presa lá no buraco, né? Ficar ali, então agora eu vou ficar aqui e que vem alguma coisa me salvar. A gente não tem escolha. Então a gente precisa sabiamente usar isso a nosso favor, para a nossa evolução. Então, gente, essa é a mensagem. Se você sentiu que esse vídeo tocou em você, eu te convido a ficar por aqui, se inscrever, ativar as notificações e te lembrar que você não é o que sobrou, você não é o resto de um projeto. Você é sim um grande início, aquilo que pode florescer agora que você tem um terreno ali para solidificar. Então, um beijo e até o nosso próximo encontro.